Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você questiona, critica, sugere, pergunta e a gente leva a sua mensagem até os parlamentares. Hoje a gente vai falar sobre a escolha dos ministros do Judiciário, a má gestão do dinheiro público, a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma e a reforma tributária. No Passeata Eletrônica, você fica por dentro dos temas mais presentes nas redes sociais da senadora Simone Tebet. E no quadro Jovem Senador, a participação do senador Edson Lobão. O Alô Senado está no ar. O nosso Alô Senado começa com uma pergunta enviada por WhatsApp pelo Antônio Henrique da Silva, de Rio Branco, no Acre. Ele pergunta por que os membros do Poder Judiciário não são eleitos pelo povo, assim como nos poderes executivo e no legislativo. Quem responde é o senador Antônio Carlos Valadares. Antônio Henrique, respondendo à sua pergunta, que eu acredito que muitos brasileiros estão fazendo, e é uma pergunta pertinente, eu acho que o que nós temos no Brasil é uma tradição que vem desde a primeira Constituição Republicana, que foi idealizada por Rui Barbosa, se espelhando no exemplo dos Estados Unidos. Mas, no entanto, eu acho que poderíamos fazer realmente, durante um determinado período, se escolheria um através do mesmo sistema, que é hoje, e um outro através de um outro sistema onde a população seja ouvida. Acho totalmente viável que nós estudemos aqui no Congresso Nacional uma fórmula condizente para dar maior democratização a essa escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Passeata Eletrônica de hoje foi saber da senadora Simone Tebet como ela usa as redes sociais em seu trabalho como parlamentar. Eu gosto muito, principalmente do Facebook, até porque eu falo que o Facebook a gente não apenas fala, a gente ouve também. Então posta um vídeo, alguma frase e depois nos comentários, tanto inbox quanto mesmo aberto, tanto vem as críticas, quanto sugestões, quanto congratulações. O Twitter menos, o Twitter tem poucos caracteres, então às vezes você é mal interpretado naquilo que você fala. Tem que ter um pouco mais de experiência. Eu confesso que ainda fico um pouco receosa, porque não é uma ferramenta que eu tenha muita facilidade, mas também uso. E as pessoas cobram um pouco do Instagram, porque às vezes querem repassar, ver foto, repassar, né, aquilo que está acontecendo. Mas acho fundamental para a democracia, não há como viver sem. A experiência mais objetiva e importante para elucidar a importância das redes sociais foi o feedback que nós tivemos ano passado no processo de impeachment. Seja a favor ou seja contra, golpista, ou é isso mesmo, precisa acabar ou moralizar o país ou tirar a presidente da República, pouco importa se favorável ao que pensamos ou contrário ao nosso pensamento, serviu de termômetro. É uma forma de nós estarmos mais próximos da sociedade, entendendo como a sociedade pensa, o que ela quer de nós. Afinal, nós estamos aqui, para isso, para servir e representar a população que nos elegeu. As redes sociais têm esse papel democrático, então, quando bem usada, fortalece a democracia e ajuda nos nossos trabalhos. Meu nome é João Victor, eu tenho 16 anos e eu gostaria de saber porque na votação do impeachment da Dilma, após ela for aprovada a votação e ela sofreu impeachment, vários senadores meio que passaram uma lei que falava que ela não perderia grande parte dos poderes, meio que ela poderia exercer algumas funções, fazendo com que me criasse uma dúvida, porque será que essa votação seria certa a se fazer? Porque, de acordo com a legislação brasileira, ela cometeu um crime de responsabilidade. Então, por que ela poderia continuar validando alguns poderes, continuar tendo funções políticas? João Vitor, esse impeachment da presidenta Dilma foi tão absurdo, que nós vimos o resultado que deu. Você não tinha crime para caçá-lo e fizeram um impeachment ainda lhe reservando os direitos. A minha opinião é que a presidenta não tinha que ter saído da presidência da
República. Quem elege um presidente da República é o povo. Mas a presidenta não cometeu crime algum, não desviou recursos, não fez nada. Tanto foi assim que o Senado da República, com peso na consciência por ter afastado uma presidenta honesta, deixou que ela mantivesse os seus direitos políticos. E está mantido. Se a presidenta Dilma quiser se candidatar, ela tem condições de se candidatar novamente. Se ela quiser dar aula na universidade pública, fazer contratos com serviços públicos, poderá. Ela é uma pessoa íntegra, idônea e uma pessoa que dedicou a sua vida à causa pública. O Valdenir Vasconcelos, de Itupeva, interior de São Paulo, quer saber por que os políticos não respondem por má gestão do dinheiro público. Se esse dinheiro não foi gasto da maneira correta, os responsáveis não têm que ser processados ou punidos? O senador Garibaldi Alves Filho responde. Eu quero dizer a Valdemir que ele está certo quando clama por novas punições, mas que elas só podem acontecer mediante processo, depois de serem denunciadas, essas de foro privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é preciso lembrar a Valdemir que alguns políticos já foram punidos. Inclusive, o próprio presidente da Câmara dos Deputados está hoje preso. É só para dar um exemplo de que a impunidade nesse país não vai prevalecer como prevalecia antes, meu caro Valdemir. Olá, eu sou Estécia Maciel, jovem senadora do Maranhão, e eu gostaria de fazer uma pergunta aos senadores do Maranhão. Se eles pudessem avaliar a educação do Maranhão, que nota eles dariam e o porquê dessa nota? Quando eu fui governador, nos anos 90, ao final do governo, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa em todos os estados e considerou o meu governo como tendo sido o melhor do país para a educação. Era boa a educação naquela época, tinha falhas, até muitas falhas. Melhoramos significativamente. Mas de lá para cá, houve também melhora, porém, Esther, não a um ponto de fazer com que o nosso sistema educacional seja considerado um dos melhores do Estado. Nós temos que perseverar na luta a favor de uma boa educação do Estado do Maranhão, porque somente assim nós vamos, de fato, fazer com que o Estado entre nos trilhos do desenvolvimento e do bem-estar social. De Brasília, o Eliel Feitosa escreveu por WhatsApp: o Brasil precisa de uma reforma tributária urgente para que os mais ricos paguem mais impostos do que os menos favorecidos. Sem essa reforma, quem sofre são os cidadãos contribuintes. Ele pergunta: o que impede essa reforma? Falta de vergonha na cara de uma minoria política? Eliel, levamos a sua mensagem ao senador Cristóvão Buarque. Feitosa, essa última parte que você diz, falta vergonha na cara de nós, dirigentes, também é verdade. Já era para ter uma reforma fiscal que trouxesse 3 coisas fundamentais. Uma, que não fosse possível sonegar, como aliás a CPMF fazia. 2, que penalize mais os de cima e não os de baixo. Hoje, muitos ricos não pagam impostos. Tem mecanismos de isenções que fazem com que eles não paguem impostos. Isso tem que acabar. É preciso que penalizemos mais os de cima e que, terceiro, deixemos de penalizar os de baixo. E, finalmente, tem uma outra coisa que seja simples. A nossa legislação fiscal é muito complexa. A Receita Federal, os técnicos, recusam essa reforma. Uma parte é porque diz que se houver a reforma, cai a receita. Aí é porque não foi bem feita. Outra parte da receita dos funcionários diz que se fizermos a reforma, muitos deixarão de pagar. Mas muitos também querem ter o poder, dar poder. A complexidade do sistema fiscal brasileiro dá poder a advogados e funcionários. E
a penalização dos mais pobres e os benefícios mais ricos da injustiça. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado, mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem para a gente. Para mandar uma mensagem escrita, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/Alô Senado ou pelo facebook.com/Alô Senado Federal. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!